E depois eu já tinha percebido isso, porque não era normal errar tantos passos, principalmente no primeiro tempo. O Casemiro se colocar numas posições de receber a bola de costa, sabe, tá estável na mesma posição. Continuo muito otimista. Algumas coisas assim que não tava dando para entender, que no segundo tempo já começou a melhorar. Aí mais, hein? Cara, depender do Paquetá. Cara, do Danilo, que não chega da linha de fundo. Douglas Santos, gostei, marcou. Bruno Guimarães, monstro. Vinícius Júnior, sensacional. Porra! Sabe? Uma visão medíocre do treinador. Medíocre. Ah, aí teve gente que fez a pergunta assim: olha, você deixou o Casemiro, ele fez o gol. Mas não apaga o erro que é as circunstâncias do jogo, a parte tática, o que tem que fazer. Cara, é inadmissível não colocar o Neymar pra jogar, podendo desclassificar. Pô, que isso, cara? Ah, se fosse o treinador brasileiro, né? Vocês iam estar metendo o pau, né? E esse cara, porra, ele é um dos maiores treinadores do mundo, legal. Mas ele não sabe. É inacreditável o Brasil fazer um jogo feio desse. Agora, só eu tiraria, nem por causa do cartão amarelo, também por causa do cartão amarelo. Por quê? Porque o Casemiro, na hora do gol, ele não faz a leitura certa. E o Casemiro tava com uma certa dificuldade para retornar, para recompor. Eu tiraria por causa disso. Mas é claro que assim, graças a Deus não tirou. O Brasil vem mostrando uma evolução nessa Copa do Mundo, uma evolução coletiva, individual, alguns jogadores se destacando, mas eu acho que o jogo contra o Japão, ele deixa também uma evolução como grupo, uma evolução ali mesmo de caráter, de espírito coletivo, de uma seleção que teve que superar dificuldades, de jogadores que vieram do banco e fizeram a diferença, de novos protagonistas, como o Gabriel Magalhães, que cruzou a bola na cabeça do Casemiro, o Casemiro que teve que superar um jogo ruim que ele vinha fazendo, o Martinelli que veio do banco e virou. Então eu acho que é uma vitória arrancada ali no último minuto que traz esse aspecto também para a seleção. Os jogadores confiarem mais neles próprios, de que como grupo essa seleção tá pronta para competir. O Brasil sabe que não é favorito, sabe que não chegou no seu melhor momento, mas uma vitória como essa faz o Brasil também entender que ele tem condições e tradição para chegar longe nessa Copa do Mundo. Ontem foi uma surpresa o Casemiro voltar, tanto pelo o quanto mal ele estava jogando, e aí acho que o Ancelotti tá na dele de dizer que o Casemiro não estava fazendo um jogo ruim. Ok, eu acho que ele estava fazendo um jogo bem ruim, e acho que ele tem participação no gol, sim. O gol começa com um passe errado do Danilo, ok, um passe que um jogador como o Danilo não pode errar. Sim. Ele não pode errar. Se ele achava ou se ele percebia que não era um passe seguro, ele não poderia dar aquele passe. Um jogador, a gente não está falando de um jogador que começou ontem, que está na primeira Copa, ele está falando do jogador mais experiente que está aqui por conta da experiência. Então é um passe muito errado do Danilo, porém o passe não era um passe que levava ao gol diretamente. A defesa se postou e o jogador que caiu na zona do Casemiro, o Casemiro não fez nada, nem diminuiu, nem fez a falta, nem roubou a bola. Então, assim, acho que o Casemiro foi mal no lance, sim, além de outras coisas. O Casemiro não fez um bom primeiro tempo, alguns passes errados, alguns botes errados. Então, foi muito surpreendente o Casemiro voltar no estádio. Eu estava vendo o jogo ali ao lado da imprensa brasileira. Todo mundo achou, assim, meio surpreendente, de forma negativa, que o Casemiro não saiu. Mas o Ancelotti, ele tem muita qualidade, ele tem muita estrela, ele tem muita coisa. O Casemiro não só ficou, como melhorou no jogo, quase fez o gol, porque aquela bola que o japonês salva com a cara seria gol do Casemiro também. E depois ainda faz o gol de empate muito importante ali naquela, como a gente dizia antigamente, que ele fez o gol lá no cantinho do Romário, né? Fez uma brincadeira aí envolvendo o Carlo Ancelotti, se ele é um teimoso com sorte. Por que esse tipo de frase? Porque o Levir Coupe uma vez até escreveu um livro, inclusive esse treinador, um burro com sorte, se autodenominando, né? Um burro com sorte. Eu não acho que o Ancelotti seja burro, pelo amor de Deus, o cara que tem a carreira que ele tem. Mas assim, eu até vi um post muito engraçado na rede social, não sei se vocês viram aí, que é assim, eu não teria colocado o Martinelli, eu teria tirado o Casemiro e o Danilo,
E o Ancelotti fez o oposto. Por isso que ele é o treinador e por isso que amanhã eu vou ter que acordar 6 horas da manhã para trabalhar. São brincadeiras que a galera faz porque é aquela coisa, né? Eu acho que o Brasil ele não tá enfrentando o adversário à altura para que a gente possa aferir. Mas eu concordo com o Sabino, independentemente da vitória, 6-0, 1-0, dane-se, o importante é passar de fase. O meu único medo é a gente pegar uma seleção com um calibre mais alto e continuar com esse futebol um tanto quanto pragmático, com pouca criatividade. Então, a minha comemoração, obviamente, foi efusiva, mas eu ainda tô efusivo e tentando voltar do 220 pro 110 rápido, sabe? Pra o tombo não ser maior. O Brasil supera o Japão. Paraguai acima da Alemanha. E Marrocos acima da Holanda. Tudo isso num único dia, no intervalo de 24 horas. Em que outro setor, em que outro ramo de atividade vocês imaginariam esses 3 acontecimentos num único dia, né? Com o planeta inteiro observando. É por isso que o futebol é a mais democrática invenção Galvão da humanidade. Bueno também comentou. Seu Júlio Ele Rimé, há disse, quase 100 anos, classificação quando estava emocionante do criando esse Paraguai às negócio de oitavas da Copa do Mundo, talvez nem eliminou a favorita soubesse Alemanha disso, nos pênaltis. mas estava Numa disputa que nascendo foi teste pra a cardíaco. mais Os democrática paraguaios perderam 2 invenção cobranças da seguidas, humanidade. mas depois levaram Ali as naquele alternadas. retângulo Paraguai de fez grama, história e agora não espera França importa ou Suécia na próxima se fase. E a a Alemanha pessoa decepciona. teve uma Já infância são 3 Copas sofrida, seguidas sem brilho. passou fome, e a outra estudou nas melhores escolas, foi formado em academias, se alimentou super bem. Ali é a chance de 11 pessoas reunidas superarem outras sem influência do IDH desses países, do PIB desses países, da potência econômica que são esses países, de quantos prêmios Nobel essas pessoas têm. Só no futebol isso pode acontecer, né? Em nenhum outro esporte isso é tão possível como no futebol. Você pega o quadro de medalhas, por exemplo, das Olimpíadas, eu adoro Olimpíadas, não é uma crítica, é só uma constatação, e há uma relação direta ali do PIB com os países que ocupam as primeiras posições dos quadros de medalhas. Hoje é disputado por Estados Unidos e China, as 2 grandes economias do mundo. No futebol não é assim. Na última Copa do Mundo, por exemplo, a gente teve a Argentina no topo, a França em segundo, a Croácia em terceiro, Marrocos em quarto. Sei lá como é que vai terminar essa Copa do Mundo, mas o dia que a gente viveu ontem, dos 3 países que eu sei que o politicamente correto me obriga a falar países em desenvolvimento, mas são países pobres, sofridos, né? Como a gente, o Paraguai, o Marrocos, superando essas megapotências que são Alemanha, Japão e Holanda. É por isso que o futebol é tão fascinante e a Copa do Mundo é esse negócio extraordinário. Viva o futebol! Amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, olha o tamanho do sorriso, a felicidade. O coração estava batendo muito forte, por isso que eu digo sempre, haja coração. Mas a virada veio, faltavam 15 segundos para estourar os 6 minutos que o árbitro tinha dado para o final do jogo. Depois o Brasil fez o gol, era só de dar saída, né? Aí deu mais 5 minutos, o maluco, o juiz italiano, tem menor justificativo que ele fez. Mas o Brasil está nas oitavas de final. Passou por um adversário dificílimo. Eu vinha dizendo para todo mundo aqui, em várias entrevistas que dei, e disse antes da transmissão no SBT e na N Sports. Se me perguntasse há 3 Copas atrás, como seria o jogo, eu diria assim, minha dúvida é só de quantos gols o Brasil vai ganhar. Aqui eu disse, o jogo é muito difícil. O time do Japão cresceu muito. Foi o futebol que mais cresceu nesses últimos anos. Dos 26 jogadores, 23 jogam na Europa. O goleiro joga no Parma, com 23 anos. O time onde o Tafarel se consagrou no Parma e na seleção brasileira. Então é um time de alta qualidade, mas eles entraram assim. Eles entraram com um 5-4-1, fechando todo o entorno da área, e o Brasil não soube jogar no primeiro tempo. Ficou tocando bola ali atrás, ia nesse, ia naquele, e eles jogaram por uma bola. Essa bola veio, o Danilo deu um passo errado, o Casemiro ficou atrasado na corrida, o Gabriel Magalhães não saiu para cima do lance e o Alisson não podia fazer nada na finalização do jogador do Japão. Muito bem, virou o primeiro tempo. E agora? Será que é para ir embora no primeiro jogo do mata-mata? O Brasil voltou inteiramente diferente no segundo tempo. E aí cabem as mãos do Ancelotti. Primeiro, Paquetá se machucou, ele podia ter colocado o jogador de meio campo. Não.
Ele botou o Hendrick para partir para cima, o Ryan para partir para cima pela direita, o Vini Júnior para partir para cima pela esquerda. Os primeiros 10 minutos o Brasil podia ter feito 3 gols. Porque foram lances, teve bola na trave, teve uma cabeçada do Casemiro que a bola bateu no jogador, o goleiro deu um tapa, bateu no outro, bateu em todo mundo, só fez entrar. E depois o Vini Júnior fazendo o gol mais bonito da Copa até aqui, a bola bateu na trave, o desespero do goleiro Suzuki, vendo a bola tocar na trave e sair. E aí vem o lançamento do Gabriel Magalhães e o Casemiro, que é muito bom na cabeçada, faz o gol de cabeça. E o Brasil continuou insistindo. E aí o Ancelotti mandou meter bola alta na área. Foi assim que saiu o gol, ele já tinha mandado. Eles são fracos nisso. O Japão cai no segundo tempo, o Brasil foi para cima, teve mais oportunidades de gol. E aí, quando já se pensava em prorrogação, veio o gol do Martinelli, excepcional a finalização dele, mas, olha, o Ryan fez o corte da bola, ele já tinha feito no jogo contra a Escócia no primeiro gol do Vini Júnior. Ele fez o corte, tocou no Bruno Guimarães, melhor jogador em campo, está jogando uma Copa do Mundo maravilhosa. Ele puxou para a esquerda para bater. Está terminando o jogo. Quando ele armou para bater de perna esquerda, ele viu o Martinelli, tocou no Martinelli, que ajeitou de esquerda, tocou de direita. E aí foi um grito só. Sei lá, quantos 50 mil brasileiros que tinha no estádio. Foi um espetáculo. Para terminar, quero dizer o seguinte, eu sou supersticioso. Eu sou mesmo. Em 94, quando o Brasil foi tetracampeão, o jogo mais difícil foi o primeiro jogo de mata-mata contra os Estados Unidos. 1-0, o Brasil com 1 a menos, porque o Leonardo tinha sido expulso, Romário tocou, Bebeto fez o gol. Em 2002, no pentacampeonato, o jogo mais difícil foi o primeiro jogo do mata-mata contra a Bélgica. São Marcos fez defesas importantíssimas. Então, que tenha sido esse o jogo mais difícil. E agora que venha, sei lá, é só amanhã, agora que venha a Costa do Marfim, ou que venha a Noruega. Eu queria que fosse Noruega, sabe por quê? Acabar com essa história de que não ganha da Noruega. Foram 4 jogos até hoje, 2 derrotas do Brasil e 2 empates. Que venha a Noruega então, com Haaland, com todo mundo, vamos embora pra cima deles. É isso aí, deixa aqui nos comentários sua opinião. Não esqueça de se inscrever e de deixar o like. Tamo junto!